Parafraseando Jomir Betting, explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é totalmente desnecessário. E a quem não é palmeirense é simplesmente impossível. Um alviverde de glória. 1914 é o início dessa Salve, história salve de palestrinos, origem começando aqui o segundo episódio do nosso podcast em parceria com o Consulado de Mogi das Cruzes. Eu sou o Luiz Borlone, ao meu lado aqui está o Luigi, representando o Consulado de Mogi das Cruzes. E hoje o nosso podcast é um pouquinho diferente. Todo aquele bastidor do futebol que nós torcedores não sabemos, vamos entender um pouquinho agora. Hoje recebemos a doutora Adélia Soares. Tudo bem? Oi, tudo ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu falei que eu não entendo muito de futebol. Eu entendo dos bastidores realmente, contratos, assessoria jurídica e tal. Mas assim, o time que tá na ponta do campeonato, que tá embaixo, daí não tem jeito. Não consigo. Mas com certeza vai ser um conteúdo muito rico, principalmente para nós torcedores, que nós vemos apenas a parte esportiva. É. E nós torcedores muitas vezes não fazemos ideia do que rola nos bastidores. Contrato, fraude, golpe, tudo que os atletas estão sujeitos, e não só os atletas, o clube, marca, patrocínio. Então vai ser um conteúdo muito rico. A doutora, ela é mestre em Direito. Eu sou mestre em Direito, tenho 22 anos de carreira, né? Eu sou advogado, meu escritório já tem uma tradição aí. E hoje nós atendemos praticamente todas as áreas do direito, e nós temos também a área do direito desportivo, que atendemos os atletas, temos a parte de direito de marcas e patentes e tal. Então, tem bastante assunto aqui para a gente bater um papo. Legal. Doutora, para começar, um assunto que rola muito aqui entre os torcedores, salário de jogador. O pessoal começa, jogador ganha muito bem, e há certas cobranças, né? E nós torcedores realmente cobramos, enxergamos o jogador. Hoje o atleta, ele é uma marca. Ele é uma marca. E qual é a importância para o atleta de ter uma assessoria, uma consultoria jurídica? Na verdade, o que acontece? A gente vem observando no mercado do futebol, acontece que o jogador ele acaba entrando no circuito do futebol, mesmo assim, o menino ele nasce, ele começa a jogar bem, de repente vem o olheiro, aí leva ele para um clube. Muitas vezes a família não se preocupa com essa questão, olha, tem um clube interessado nele, já vamos colocar um advogado aí para poder ler o contrato e tal. Não, na verdade o clube já chega com o contrato na frente, tem vezes que até para o pai ou para a mãe, considerando os mais jovens, né? Assina aqui, assina ali, ou mesmo os que já são de maioridade, olha, assina e tal. E eles acabam se vislumbrando com aquela questão, olha, sou profissional, sou um atleta profissional. E o que eles menos se preocupam é com a questão do contrato. Só que ali, grande parte das vezes, para não falar todos, eles estão vendendo a alma. Não é a imagem, você bem colocou a imagem, mas é a alma, ele está vendendo tudo ali. E seria o momento que ele teria a possibilidade de negociação. Por quê? Porque existem vários pontos ali do contrato que mereciam uma atenção melhor em relação a alguns pontos. Um ponto, por exemplo, é a questão do direito de imagem. Por quê? Porque hoje ele ganha para defender o clube lá, para jogar, entrar em campo e dar o show. Só que fora isso, a imagem dele o clube também comercializa em comerciais de TV, no marketing, publicidade, em produtos offline ou então online, mas está sempre vendendo aquela imagem do atleta. E isso daí ele também ganha, só que tem vezes que ele não ganha 100%, ele não ganha 50%, tem vezes que ele ganha 3% disso da publicidade. Então, ele precisa ter uma discussão ali do percentual em relação ao direito de imagem dele, não só do salário. Ele teria que ter uma discussão em relação à cessão de direitos dele. O que é a cessão de direitos dele? Quando ele é vendido, emprestado para um outro clube. Quais são as regras nesse ponto? O uso da imagem dele, no caso, não só na ação específica daquele marketing, daquela peça de publicidade, mas também posterior a isso, né? Existe o marketing, digamos assim, coletivo, que todos os jogadores fazem, que vai na camisa, o patrocinador master mesmo ali do clube. Mas tem o direito de imagem individualizado de cada jogador.
Por quê? Porque nem todos os jogadores serão procurados para fazer um comercial de TV, mas um ou outro vai ser procurado. E em relação a isso, ele vai receber de forma individualizada. Só que ele vai receber de forma individualizada quanto? Quanto que fica para ele? Quanto que fica para o clube? Tudo isso teria que ter ficado definido e muito claro no contrato e discutido. Só que geralmente o jogador ele não discute isso. Ele não discute quais serão os repasses para ele em relação a isso. Exato, até porque assim, a grande parte dos jogadores de futebol, e acredito que atletas no geral, vem de origem muito humilde. Ele enxerga aquele momento. Qual que é o momento? Cara, eu vou mudar minha vida ganhando assinando um contrato de 10 mil reais. Um contrato de 6 anos de 10 mil reais. Só que em um ano esse garoto tem potencial de valer 100 mil reais. E o clube vai usar esse potencial, só que ele está amarrado no contrato de 10 mil. E aí entra a importância de ter uma assessoria jurídica, já para enxergar essas possibilidades, né? realmente, e fazer ali uma blindagem, entrar desde da negociação, porque eu falo que hoje o perfil do advogado para atuar nesse meio, nesse segmento, ele não pode ser aquele advogado que simplesmente tá bom, vou analisar o contrato. Não, o advogado que vai junto na reunião e entrar na negociação, porque o advogado ele tem uma visão, porque ele já acompanha o contrato de outros, ele acompanha a negociação dos outros. Então, por que para aquele ali fechou tantos por cento e para esse daqui tá sem comissão, sem percentual? Então você começa a trazer esse olhar, porque você sabe até onde você pode apertar na negociação. Então é interessante ele ter ali a assessoria, o acompanhamento do advogado, e até mesmo no ponto que eu estava falando, quando ele é transferido, quando ele é emprestado, que é o que nós chamamos de cessão de direitos, porque o clube, digamos, ele está jogando no Palmeiras. Aí existe uma negociação, ele vai jogar lá no Paris Saint-Germain, vamos colocar. E aí ele vai jogar, como que fica a questão? O salário dele vai ser garantido por qual? Ele vai ganhar um advance, ele vai ganhar um valor por estar indo para fora do país? Ele não vai ganhar nada, ele não tem um extra por conta disso. Ele vai ser vendido definitivamente do valor que vai ser pago. Que a gente vê essas negociações milionárias, né? Pagou, sei lá, 40 milhões pelo jogador tal. Desses 40 milhões, vocês acreditam que às vezes não vem nem 10% para o jogador? Fica tudo pro clube? E não tem problema nenhum nisso. Mas desde que ele saiba, esteja ciente disso e concorde com isso. O que acontece, na verdade, é que ele ouve lá que ele está sendo vendido por 40 milhões e ele pensa, nossa, estourei. Só que aí, desses 40 milhões, depois ele vê que ele vai ficar com, sei lá, 150 mil. Aí entra o caso do Hendrick, né? Basicamente. E assim, é importante ressaltar isso, que no futebol, principalmente, nós vemos... O futebol, talvez não, sempre foi o maior esporte aqui no Brasil, na América do Sul, né? O futebol. E vimos vários ex-jogadores de futebol mais antigos ganharem muito dinheiro e terminar a carreira pobre. Mas aí também, Luiz, entra uma questão também de gestão financeira. Por quê? Porque, igual você falou, grande parte dos nossos jogadores aí, eles são pessoas que vieram de famílias humildes, muito simples, e de repente começa a ver aquele dinheiro entrar. Então, eu vi já relato de jogador que fala que tomava banho de uísque. Então, assim, a pessoa começa a esbanjar, realmente, jogar, não sabe trabalhar, não tem uma inteligência emocional para lidar com tanto dinheiro. E aí começa aquelas situações, casa com uma, separa, aí perde metade do patrimônio aqui, aí casa com a outra, perde metade do patrimônio ali. Quando ele vê no final da vida, realmente ele deixou... sei lá, 90% do patrimônio dele com as mulheres, porque ele foi separando e foi deixando um pouco cada uma. Aí o restante, muitos ele deixou em bebida, em noitada, em farra. Ele não fez nenhum tipo de investimento. E aí a conta chega, né? A vida, ela funciona dessa forma. Você pode semear qualquer coisa, mas você também vai colher aquilo que você semeou. E, assim, grande parte dos jogadores hoje que se encontram nessa situação, digamos assim, de falência, que existe um abismo muito grande entre o que ele ganhou e o que ele tem hoje, grande parte também é por uma má gestão financeira. E quando você fala má gestão financeira, faltou uma assessoria. Faltou uma assessoria, digamos assim, financeira, alguém que chegasse ali, um empresário, alguém falasse para ele, olha, vamos investir parte desse valor.
E investir da forma correta, né? Importante, né? Porque também não adianta investir em criptomoedas, em terreno na lua e acabar tomando prejuízo por aí, igual a gente tem acompanhado. Mas faltou alguém ali para fazer uma assessoria, um advogado para poder ler o contrato, para fazer uma pesquisa, ver o que ele está fazendo e acompanhar, porque quando você está crescendo, quando você está ganhando dinheiro, é no momento que você tem que pensar, ok, vou me profissionalizar. Então eu vou colocar alguém para cuidar só da minha área contábil, porque se eu puder, de repente, recolher os impostos da forma correta, tal, eu vou fazer. Ah, então, olha, eu vou colocar um advogado para cuidar dos meus contratos, para eu não ter que ficar pagando multa aqui, multa ali, para fazer um pacto pré-nupcial toda vez que eu arrumar uma namorada, e eu não ficar perdendo toda vez que eu me divorcie, me separe e tal. Então ele teria que ter essa visão. E o problema hoje do atleta é que nem todos possuem essa visão. Eles acabam ficando mais com o direcionamento do próprio clube. Eu acredito que os atletas de hoje já estão se policiando bem melhor. Os do passado sofreram bastante. Mas mesmo assim ainda... Não, mesmo assim ainda acontece. Nesse caso que a senhora tocou agora, referente às criptomoedas, nós tivemos aí o caso do... Gustavo Scarpa, do Scarpa Mike. E do Mike, do Palmeiras, né? Um foi lesionado aí, lesado, né? Em 6,3 milhões o Scarpa e Mike 4 milhões. E teve também um caso aí mais famoso da Sasha, filha da Xuxa, 1,2 milhões. É só entrando nesse caso do Scarpa, do Mike, do golpe que eles levaram, que aí juntando os dois dá quase 12 milhões. Faltou uma assessoria jurídica ali, né? Pra ler aquele contrato da... Eu digo Mas no caso assim, de criptomoeda, como é que você antes faz do para recuperar contrato- esses valores? Não tem como recuperar valor em criptomoeda. O dinheiro que está investido está perdido praticamente. Antes do contrato, tem algo que é muito importante, que, digamos assim, são o levantamento antes desse contrato. Porque, ó, digamos que você seja o atleta, seja meu cliente. Aí você fala para mim assim, olha, tô querendo fechar um negócio com essa empresa. O meu escritório vai rastrear a vida dessa empresa. Ver se tem processos, ver se tem reclamação, ver tudo, ver os Ver se sócios, tem capital. ver se tem capital. Igual essa história dessas pedras que foram validadas com um laudo e as pedras não foram apresentadas para fazer um laudo. Pedras de Alexandritas. Então, assim, essa questão toda, um olhar técnico falaria, opa, acendeu a luz vermelha. Doutora, eu, como extremamente leigo, quando estourou o caso, óbvio, saiu em todos os locais e a gente, como palmeirense, acaba acompanhando. E eu falei, cara, eu sou leigo, eu não cairia nisso. Na hora que eu abrisse aqui, a empresa abriu tem 1 ano e meio, a empresa é no Acre. Cara, a gente tá em São Paulo. Mas calma aí. Você trabalha com marketing, não é? Exato. O marketing hoje, inclusive o marketing digital, ele possibilita você construir uma imagem do dia para a noite. Sim, então, assim, no possibilita. meu escritório, por exemplo, eu tenho lá vários influenciadores, youtubers e tal. Existem pessoas, outro dia eu fiquei sabendo disso e eu fiquei dando risada até, que eles alugam umas mansões por dia só para poder produzir conteúdo. Então, digamos assim, hoje eu acordo de pijama, mansão. como se eu tivesse dormido lá. E aí eu sirvo café da manhã, aí tem lá uma empregada fake que vai servir meu café, aí tem um carrão lá que também é alugado, para mostrar um lifestyle, que é o que eles chamam, que na verdade é um estilo de vida que não existe. Que eles não vivem. Que eles não vivem. Exato. Depois, o que eles fazem? Devolve tudo aquilo ali, chama o Uber e vai embora para casa. Só que as pessoas acabam comprando Ela compra o que ela vê. o que ela vê. Existe isso. Poucas pessoas vão pesquisar. Igual essa história de vender curso na internet. Gente, eu vejo pessoas vendendo curso de coisas que eles nunca fizeram. Então, De eu vou te coisas- ensinar de a ficar coisas milionário. também que Arrasta outras pra pessoas cima. fizeram se passando por essa pessoa. Né? Exatamente. Já- Aí, digamos, eu falo já pra vi ele, esses ó, vou te cursos ensinar aí. a ficar milionário que não sei o que, só você quer. Antigamente tinha o arrasta pra cima, né? Arrasta pra cima, clica aqui que não sei o que pra você aprender. E aí eu começo a vender uma mentira. Só que as pessoas, o que elas deveriam fazer? Peraí, deixa eu pesquisar a vida desse cara, ou então deixa eu contratar um advogado pra levantar. Porque a hora Exato. que levantar, tem vários que têm processos já de estelionato por estar vendendo o que eles não vivem. Quando eu mencionei que eu não cairia nesse golpe na hora que eu começasse a observar ali as informações, como leigo, mas eu imagino como um atleta. Aí no caso do Scarpa, do Mike e diversos outros atletas. O Scarpa e o Mike foi o que estourou. Caíram muitos atletas nesse golpe. Assim, em nenhum momento acendeu uma luzinha, essa galera não tem a consultoria, a assessoria esportiva que fala, cara,
contrata uma assessoria jurídica, vamos ver esse contrato antes de injetar 10 milhões de reais. É a ânsia. Eu tenho... A ânsia e talvez a ganância, né? Eu tenho um amigo delegado que ele fala o seguinte, que todas as pessoas que caem em golpes de estelionato são pessoas que quiseram algum tipo de vantagem. Um exemplo, você sabe que esse copo aqui, ele vale R$5. Aí chega alguém te vendendo por 30 centavos. É para você desconfiar. É para você falar que tem alguma coisa errada, acender uma luz. Não existe milagre. Se todas as fábricas que fazem o copo vendem a R$5, R$5,50, R$4,80, por que o outro está vendendo a 30 centavos? Mas não, aí a pessoa ela vê aquela possibilidade e os golpes eles só mudam, mas a estratégia é sempre a mesma. Desde aquele golpe do bilhete premiado da Mega Sena, até os golpes de hoje que já estão mais sofisticados, criptomoedas e tal. Mas são golpes que sempre oferecem muita vantagem por pouco trabalho, por pouco investimento. Então, assim, sempre é muito fácil para você entrar. Você entra, você não precisa pagar muita coisa, você não precisa, de repente, não te exige muita documentação, é só você fazer a transferência do valor. Então, aí tudo já teria que acender uma luzinha amarela, tal. Antigamente, os jogadores eles caíam muito num outro tipo de golpe, que era o golpe do investimento em carros. Então, eu chegava para eles e falava, olha, você compra vários carros, você manda o dinheiro, tal, não sei o quê, eu tenho essa loja aqui, eu compro os carros e quando a gente vender o carro, a gente vai rachando lucro. Então, tipo, o seu patrimônio ficaria dentro da minha loja, meio que investido em carros. Só que o que aconteceu de jogadores que entraram nesse negócio e depois a loja simplesmente do dia para a noite foi lá à noite, tirou todos os carros, sumiu, fechou e o dinheiro já era e tudo mais. Muita gente. Por quê? Porque não tiveram ali o cuidado. E até hoje, todos os dias, nesse momento que nós estamos aqui conversando, tem pessoas caindo nesse tipo de golpe. Esse modelo de golpe, doutora, tem um que se aplica que não foi no caso de carros, mas vou citar aqui um caso que ficou bem conhecido, do Wallace Rainan Barros de Souza. Falei até o nome completo aqui. Não me processa, hein? Eu vou até cortar isso aqui depois, mas vou só pra gente continuar aqui. Mas quando o caso ficou público também ficou não tem público problema. também, então acho que não tem problema, né? Foi vítima de um golpe, o golpista se passou por Jorge Nonato, vice-presidente do time de São Raimundo de Roraima. Ofereceu uma vaga no time profissional do clube com a proposta de um salário de R$2.000. O cara pegou o dinheiro, acabou. Nossa, isso é o que mais tem. O ano passado mesmo, um cliente... Em troca de um pagamento, né? Ele ofereceu essa vaga, mas um pai me procurou que tinha uma pessoa que estava querendo investir no filho dele, ia arrumar uma vaga para ele num time e que estava cobrando R$20.000 para arrumar essa vaga no clube. Aí eu entrei na jogada, eu falei, tá bom, eu quero falar com o clube. Eu quero falar com o clube. Aí ele falava, não, eu tô aqui na porta do clube, eu vou entrar na reunião agora. Eu falei, tá bom, mas então, você tá com o presidente do clube? Eu quero falar com o presidente do clube. Que aí eu já tinha puxado tudo na internet, quem era o presidente, que era um clube lá de Goiás, tal, não sei o quê. Bom, enfim, era tudo mentira. E ele estava quase levando os 20 mil da família para poder arrumar uma vaga num clube. Aí eu já comecei até falando da seguinte forma. Eu falei, primeiro, se o clube está interessado no seu filho, o clube geralmente é o contrário. Ele paga para levar o seu filho. Ele oferece um contrato para o seu filho. E não querer cobrar um valor pela vaga. Vender uma vaga. Então, não, mas a questão é que aí ele vai passar a ser profissional, aí ele vai estar cadastrado na CBF, porque até hoje ele não... Não, mas o caminho não é esse. Não essas pessoas, elas têm que receber, então, do clube. O olheiro, ele tem que receber do clube, porque ele está levando um talento para o clube. E não ao contrário, entendeu? Esse golpe que você acabou de citar, ele é uma prática muito comum. Eu sei. Na base, inclusive na base do Palmeiras. Recentemente, não que o Palmeiras participa disso, usam o nome do Palmeiras em eventos. Vamos uma cidade qualquer, vai uma pessoa qualquer falar avaliação do Palmeiras. Cara, a cidade é muito longe, o Palmeiras não consegue monitorar 100%, e aí ele monta ali a avaliação do Palmeiras. Ele cobra por essa avaliação dos atletas daquela cidade, e quando há 2, 3 garotos ali que se destacam, tem a conversa com os familiares e vai para esse caminho. Eu levo seu filho pro Palmeiras, eu sou olheiro do Palmeiras, eu levo seu filho pro Palmeiras, mas vai custar X.
porque ele vai ir para São Paulo, vai ficar hospedado. E os pais, naquela anseia, ele se desliga completamente daquele momento de ter uma atenção, e ele vende o carro, pede dinheiro emprestado. Ah, eu conheço essa história. E, nossa, eu fico incomodada só de ouvir. Isso porque, assim, nós estamos falando de pessoas simples. Nós estamos falando de pessoas que muitas vezes, assim, vai vender o que não tem, vai fazer o esforço que não pode para poder fazer esse tipo de investimento em golpe. E eu falo que existe, sim, uma responsabilidade, agora falando no sentido já o aspecto legal do clube em si. Porque em grande parte dos casos, essas pessoas que fazem isso, fazem de forma constante. Você pode observar que o mesmo cara que fez isso no Paraná é o cara que vai fazer no Rio, ele só vai migrando. E o clube, de certa forma, sabe que aquela pessoa está fazendo aquilo. Então, em alguns casos que a gente já acompanhou no judiciário, quando você consegue vincular aquela pessoa como sendo alguém que tem um contato com o presidente, um contato com a diretoria do clube, porque eles usam disso daí, eles mostram foto com o presidente, eles usam para mostrar o poder de influência deles. Nesses casos, o clube responde junto, porque, de certa forma, eu acho que o clube ele teria que fazer algo, inclusive colocar em rede social, colocar de uma forma muito clara no site: não temos agenciadores, não caia em golpes, como se fosse um alerta mesmo, porque é notório, igual você falou, isso acontece muito. Entrando nesse sentido, doutora, aqui eu tirei um print de uma tela ontem e não paro de receber esses tipos de propagandas patrocinadas dentro do Instagram. Eu vou colocar aqui, vou mostrar para a senhora. É uma propaganda, acho que de uma financeira. Clique em Saiba Mais, escolha o seu. Tá como um print aqui, tá? Tá. Eles usam empréstimo? Então, usam empréstimo. Cartão de crédito. Para cartão de crédito, de débito. Eles usam a imagem do Palmeiras. Essas instituições aqui, eu não sei se são instituições verdadeiras, financeiras ou alguma coisa de crediário, alguma coisa assim, mas utilizam da imagem do Palmeiras numa animação. Quando você clica aqui, ele vai para uma outra carta de serviços, que é carta também de financeira, de crédito e tal, mas só utilizam a imagem do Palmeiras para isso. Então, na usando verdade, o poder assim, de influência, que nem eu falei. Será que o Palmeiras, até fica a dica aqui, para a diretoria do Palmeiras, lá o pessoal do Everaldo, marketing do Palmeiras. O Palmeiras concede esse tipo de autorização porque nós não temos essas informações. E aí o torcedor do Palmeiras, que é mais leigo, ele cai nesse tipo de conversa aqui, utilizando a imagem do Palmeiras, do clube. Porque eles moldam aqui um cartão de crédito ou um cartão do clube para captar clientes. Olha, os torcedores deveriam comunicar imediatamente, mandar isso daí para o clube, justamente para o clube ter ciência e tomar providência. Porque se for uma parceria do clube com uma administradora de cartão, ok, até aí tranquilo, eles podem fazer isso. Existe um contrato, tudo. Agora, se não for isso, eles precisam inclusive fazer um boletim de ocorrência. Por quê? Porque é um uso indevido da imagem, da marca do clube, e nós não sabemos para que finalidade. A primeira já é pegar dados dos consumidores, porque quando você vai para outra tela, provavelmente você vai ter que preencher nome, endereço, renda e tudo. E a pessoa que clica nisso aqui, geralmente é porque ele tá nichando com certeza. Público. É o público deve ter Palmeiras. colocado lá no filtro lá deles, no funil, Palmeiras. torcedores do Palmeiras. Porque se eu não sou torcedora do Palmeiras, não vai me interessar um cartão verde da bandeira do Palmeiras, entendeu? Um cartão... E aí quando você vai para a próxima tela, não tem nada do Palmeiras. É só essa tela inicial que faz a captação. Então eu acho bem difícil ter uma parceria realmente com o clube. Porque quando o clube ele fecha esse tipo de parceria, é uma parceria assim. Não é só um cartão. É um cartão que te dá desconto na compra do ingresso. É um cartão que, de repente, fica vinculado a um desconto, a algo mais. Você recebe na sua casa uma caneca, uma camisa, alguma coisa. Agora, só cartão por cartão verde, eu acho pouco. Pegando um gancho mais ou menos parecido com isso. Doutor, eu sou um jogador de futebol do Palmeiras e vi que, rolando ali meu feed, vi que tá a minha imagem atrelado a algumas empresas. Eles usando a minha imagem, nunca conversaram comigo. Como que funciona isso? Aí eu entro em contato com a senhora, com a doutora. Deixa eu falar com a doutora Adélia para ela resolver o meu problema. Então, na verdade, assim, eles só poderiam usar a sua imagem se existisse um contrato permitindo isso. Como você é um atleta do clube,
a primeira coisa que nós teríamos que verificar é se o clube não autorizou. Porque quando você assina um contrato com um clube de futebol, você ali tá fazendo a cessão do seu direito de imagem para o clube. Então, o clube ele pode vender sua imagem. É legal você tocar nesse assunto só para contextualizar para o pessoal. O atleta de futebol, ele recebe o salário dele, ele tem um salário estipulado e ele tem o direito de imagem. O direito de imagem que ele também recebe um valor ali pelo uso da imagem dele. Então, digamos assim, de repente você está rodando lá o feed e você vê uma foto sua fazendo uma propaganda de um restaurante, lá, sua foto na frente de um restaurante. Você fala, pô, mas eu não sabia disso. Aí você vai mandar para mim. Eu vou falar, tá, então eu vou entrar em contato com o clube, eu vou notificar o Palmeiras e vou falar assim, olha, identificamos essa publicidade, tal, gostaria da cópia do contrato, tal, não sei o que. Saber se existe um vínculo isso. Se o clube permitiu, porque o clube, como seu, digamos assim, contratante, ele tem esse poder, ele pode comercializar a sua imagem. Agora, digamos, se o clube me responder assim, não sabemos disso, não temos contrato com esse restaurante, não temos nada a ver, aí entra exatamente, efetivamente, o nosso trabalho, que aí a gente vai notificar para cessar o uso imediato e, fato seguinte, ingressar com uma ação para cobrar pelo uso indevido. Porque a sua imagem hoje ela tem um peso no mercado, ela tem um valor. Então, eu pergunto, a gente sempre valora da seguinte forma, quanto que seria essa publicidade? Então, para ficar uma foto, um banner, um outdoor, sei lá, do Luiz, na frente da churrascaria tal, seria, sei lá, R$300 mil o mês. Então, eu vou ingressar cobrando aquilo ali, mais o dano material, mais o dano moral, mais custas, mais honorários advocatícios. Eu ganhei 1 milhão já. Então aí a gente faz a soma toda e ingressa com a ação contra a empresa justamente por conta desse uso indevido. Porque um dos seus instrumentos de trabalho é a sua imagem. Sim. E a sua imagem você não pode ficar permitindo que as pessoas utilizem sem te remunerar por isso. Exatamente. Até comentei contigo da nossa cliente lá, a doutora Deolane, que ela foi numa clínica de estética e ela postou no Instagram dela o vídeo dela fazendo lá depilação a laser. Uma outra clínica, nada a ver, pegou aquele vídeo e postou no deles como se fosse na clínica deles. A gente ingressou com o processo, ganhamos tudo. Por quê? Porque não existe essa possibilidade. Eu não posso pegar a imagem de alguém e sair usando assim. Mas é uma prática comum? Você pega muito casos assim? É muito comum. Sabe por quê? Porque às vezes demora para você ficar sabendo. Até você ficar sabendo, eu já vendi muito. Então eu pego lá uma foto sua, coloco aqui na frente do meu estabelecimento, faço um banner, coloco lá você com a mãozinha assim, com vários produtos na sua mão, que o povo do marketing sabe montar esses trem aí. Já vi fachada com imagens de artistas para salão de cabeleireiro, de maquiagem. Então agora você imagina um salão aqui em Mogi das Cruzes. O artista é a Bruna Marquezine, que está lá na novela das 8 na Globo. Até ela ter ciência da situação de um salão aqui em Mogi usando a imagem dela, vocês concordam que isso não vai ser automático? Vocês concordam que isso já vai me trazer um glamour pro meu salão? A mulherada vai querer vir no meu salão só porque a Bruna tá aqui na fachada? E se ela ter ciência, né? Porque pode nem chegar. Hoje em dia, eu acho que não chegar já não acontece mais. Por quê? Porque com a internet, tem gente que fala assim, até o seu concorrente mesmo. Eu sou do outro salão de cabeleireiro, eu vejo você fazendo propaganda com a Bruna Marquezine e vou falar, peraí, ele não tem grana para pagar o cachê da Bruna. Eu vou printar e vou mandar para a assessoria da Bruna. E aí, hoje em dia, as coisas acabam correndo mais rápido. Acho que se isso fosse, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, talvez seria mais complicado para chegar. Se a gente, voltando aqui na questão desse print que eu mostrei para a senhora aqui, dessa instituição financeira utilizando o cartão do Palmeiras para garinhar pessoas, a gente esbarra, claro, na Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela pega dados sensíveis, nome, e-mail, com certeza, coisas, até renda e tal. Eu queria falar a respeito porque também não teria necessidade de o Palmeiras conceder mais a imagem dele para essas empresas fazerem isso, porque já foi lançado o aplicativo de pagamentos próprio do Palmeiras, que é o Palmeiras Pay. Nós temos, o Palmeiras tem o aplicativo de pagamento dele, que é o Palmeiras Pay. Tá, mas tem cartão? E aí, tem cartão, tem tudo. Então, eu ia falar inclusive agora da fraude, as fraudes nos meios de pagamento, porque nesse aplicativo do Palmeiras, fica aí até uma sugestão para o pessoal do marketing, lá novamente Everaldo, para vocês analisarem essa questão da aproximação do cartão, que a gente não tem a funcionalidade no aplicativo para desativar essa função de pagamento por aproximação. Mas quando acontece isso,
alguma fraude por aproximação? De quem que é a responsabilidade? Como que a gente faz para receber novamente valores quando acontece uma fraude? Seja qualquer, Desse não tipo. falando especificamente do Palmeiras, tá? Mas seja qualquer instituição financeira, Sim. ela é responsável, a administradora do cartão é responsável. Então, existe ali uma fraude, que é uma falha na segurança bancária, isso daí já é um entendimento, inclusive, do STJ, que o consumidor ele não tem como saber, é seguro, não é? Qual que é, digamos assim, a chave que está por trás dessa transação. O consumidor ele é leigo, ele não tem essa informação técnica para saber, então ele confia naquela segurança que está sendo vendida junto com a prestação de serviço. Agora, uma vez que existe lá uma falha nessa segurança e existe uma concretização de uma fraude, então alguém entra lá, consegue fazer transferências da minha conta, alguém entra lá e consegue fazer compras com o meu cartão, é responsabilidade da instituição, a menos que a instituição comprove que eu mesma forneci a minha senha para ele. Porque hoje em dia já teve casos que com câmeras de segurança de shopping pega lá a pessoa entrando junto para fazer a compra e depois denuncia como se não tivesse feito. Então, nesse tipo de situação, exime realmente a administradora da compra, do custo, do dano, do prejuízo. Agora, caso contrário, via de regra, sempre vai ser a responsabilidade da administradora do cartão. No caso, aí, de repente, com o exemplo que você me trouxe, até do Palmeiras Pique, aí, PicPay, né? Palmeiras Pay. Palmeiras Pay. Isso. Doutora, uma dúvida minha, quanto ainda nesse quesito de contrato. O atleta fez o primeiro contrato ali, você acompanhou, você fez aquele belo contrato, colocou uns adendos ali, né, uns checkpoints conforme o atleta... O seu escritório faz o acompanhamento do atleta por todo o ciclo dele profissional? Por todo o ciclo. E eu costumo dizer que o diferencial, inclusive, do nosso escritório é aquilo que a gente sempre fala, o cuidado 360. A gente cuida de tudo dele, não só da carreira profissional, porque eu entendo que hoje um ser humano, um atleta, ele tem vários pools de questões jurídicas em torno dele. Então, não é só a questão do contrato. O contrato dele com o clube a gente vai acompanhar se está sendo cumprido, se os repasses estão sendo feitos da forma correta, igual tem várias questões de multa, né? Os contratos de jogador de futebol é cheio de multa. Multa porque chegou atrasado no treino. Multa porque, de repente, postou fotos com bebida. Multa, então, assim, a gente vai analisar se houve notificação prévia. Então, assim, tem várias questões ali dentro do contrato que a gente realmente consegue discutir, derrubar uma multa aqui, outra lá. Tem também a questão administrativa das punições mesmo dentro do Tribunal Desportivo, que a gente consegue, foi suspenso, tal jogador foi suspenso. Então a gente faz lá toda a defesa administrativa, que a gente não está falando no campo judicial. Então a gente falou da parte profissional, mas fora isso, também, olha, ele vai comprar um carro. O jogador de futebol é apaixonado, né? Agora é uma Ferrari, amanhã é uma Lamborghini, aí depois... Então, a gente acompanha todo esse trâmite mesmo. Tem carros que são importados, tem carros que demandam uma documentação específica, tem carros que demandam a questão da configuração em relação à blindagem. Então, a gente cuida dessa parte, vai comprar um carro, vou comprar uma mansão, uma casa. Então, a gente analisa a documentação, a gente puxa todo mundo, a questão da venda. Então, tudo que ele precisar da vida profissional ou mesmo da vida pessoal, nós estaremos ali cuidando. Então, olha, ele precisa ele está namorando, arrumou uma namorada, então a gente vai fazer um contrato de namoro, que já vai especificar que aquilo não é uma união estável. Então, lá na frente, digamos, não deu certo, cada um para o seu lado, vida que segue, todo mundo numa boa. Não, agora ele resolveu casar, então vamos fazer um pacto pré-nupcial, estipulando, em caso de divórcio, como que fica? É separação total? Não, se ele trair, ele vai pagar uma multa. Então, a gente já cuida dessa parte, que é uma forma de blindá-lo juridicamente para que ele não tenha prejuízos patrimoniais. Só lembrando nesse caso, né, doutora, aqui descontando um pouquinho, que o cachorro não tem como ser dividido no meio, viu, gente? Não, o cachorro, hoje, entendimento da Existem justiça, responsabilidades também. o cachorro, ele acaba sendo um ente do núcleo familiar. Então, como é equiparado como se fosse uma criança. Então, existe até o direito de visita. Então, compartilha. Então, eu levo o meu totó lá. Apesar que eu, não sendo uma pessoa desapegada, mas assim, eu sou muito prática. Então, eu já costumo falar pro cliente, deixa pra ela. Que querer visitar cachorro, deixa o cachorro pra ela, deixa o papagaio pra ela, deixa tudo pra ela, compra um novo. Porque filho não dá pra comprar um novo, mas assim, em relação ao bichinho de estimação, eu acho que tem vezes que é melhor minimizar o problema, entendeu? Ao longo aí dos seus mais de 20 anos de carreira, você já deve ter visto
muito entrave de atletas, esportistas que você atende nesse quesito, por não se precaver num contrato, né? Nossa, sim, a gente acompanhou muita coisa e tem aqueles que se tornam até público, né? Porque hoje em dia, como os jogadores são figuras públicas, né? Então todo mundo acaba acompanhando e vendo. E aí a primeira coisa que as pessoas falam, nossa, mas por que que ele não fez um contrato? Nossa, mas por que que ele não previu que podia acontecer isso daí? É que, gente, a cabeça do jogador, eu vou repetir, ele é um menino que começou, de repente, humilde, começou a jogar. Então ele não tem essa mentalidade. Quem tem que prever é quem está em torno e ganhando para isso, trabalhando para isso. Então, assim, a minha parte é te proteger. Então a minha parte é chegar para você e falar, ó, tá legal aí, tá bonitinha, a menina é bonitinha, você tá curtindo, né? Mas assina aqui. Vou levar ela ali no cantinho para assinar também e já fica tudo certo, depois eu vou embora. Faz meio que o trabalho chato, né? Eu vou assinar isso aqui, é só um namoro. É que, na verdade, A o hora que que assina, acontece acaba o é romance. aquela assinatura que vai te salvar depois. Exato. É uma assinatura que vai salvar você depois. Mas assina acaba. E aí, acaba... assim, aí eu falo sempre assim, ó, você não tem que ser o chato da relação, você tem que falar que a advogada é chata. Fala, nossa, eu tenho uma advogada, mas ela é muito chata. A gente tá numa boa, tudo, mas assim, como eu já tive problema no passado e tal, você vai assinar pra ela só um contratinho de namoro tal, não sei o quê. E aí elas assinam e fica todo mundo feliz, porque ela tá ali curtindo também, aquela vibe, camarote, iate, festa no navio e não sei Mas o quê. se a gente então... falar que a advogada é chata, não tem processo, não. Não tem problema, né? não pode falar que a advogada é chata. A gente tava falando da questão de uso da imagens, da parte de torcedor, do jogador e tal, mas na parte de influenciadores. Essa galera que faz, por exemplo, o uso da imagem. O próprio jogador também, ele acaba sendo um influenciador devido aos seguidores que ele tem. Mas como é que funciona hoje na legislação essa questão dos influenciadores e uso da imagem? Então, na verdade, assim, eu acho que... Contratar um influenciador para fazer um trabalho para um atleta, por exemplo, a gente vê jogadores que contratam influenciadores para dar uma alavancada nas mídias sociais. Como que funciona esse modelo de contrato? Na verdade, eu acho que você está colocando para mim como se fosse uma collab. Junta-se duas pessoas para poder dar mais visualização e tal. Sim. Precisa ser feito um contrato, estipulando, inclusive, quando a gente faz esse tipo de contrato, estipulando quantas postagens serão feitas, quais dias, quais horários, que tem horários de maior engajamento nas redes sociais. Então, ele tem ali um compromisso em não dar números. Ele não consegue falar, olha, eu vou postar você e vai dar tantos mil seguidores. Isso não. Porque ele não tem como prometer. Só que tem gente que promete. Mas assim, ele não tem cabe como prometer. Cabe um processo nesse caso? Eu prometi e não cumpri. Se tiver prova que a pessoa prometeu, cabe. Mas precisa realmente estipular exatamente qual que vai ser a entrega desse influenciador. E também, hoje, nós trabalhamos muito com a questão, tem que existir uma cláusula nesse contrato em relação à imagem, você manter a sua imagem, porque caso tenha algum problema com a sua imagem, então você tem que apagar imediatamente aquela postagem. Por quê? Hoje na internet é tudo muito rápido. Aí eu peço para ele fazer uma propaganda, digamos, para mim. Pode ser até da minha loja, tal, ou da minha vida, do meu escritório. Aí ele faz, ele é um influenciador, ele está bem na mídia, tal. Amanhã, alguém filma ele, ou sendo homofóbico, ou sendo racista, ou, sei lá, em alguma polêmica, ele bate lá na esposa dele. Aí, a imagem dele está atrelada ao meu produto, à minha empresa. Então, eu tenho que ter algo que me proteja, que ele é obrigado a pagar imediatamente isso. E se me causar algum prejuízo, eu ainda vou cobrar dele. Sim. Por quê? Porque, peraí, então, quer dizer, eu já tive situações de uma modelo, eu até lembro exatamente do caso. Tem uma empresa que era cliente do escritório e contratou uma modelo. E essa modelo fez lá toda a campanha e tal. E aí depois apareceu no Fantástico que a família dessa modelo escravizava uma senhora. Tipo, tinha uma empregada doméstica há anos na casa e não tinha salário e tal, não sei o quê. E aí, nas redes sociais, tudo corre muito rápido. Aí pesquisaram sobre a família toda, viram que a modelo, que era a filha do casal, era a que estava divulgando a marca. Os comentários na página da marca, nunca mais compro. Vocês contratam gente que escraviza, que não sei o quê, que não sei o que lá. Então, aquilo estava respingando já sobre a marca. Então, isso é muito sério. Quando você fala, digamos, quando você contrata alguém para fazer uma publicidade, você está contratando a credibilidade daquela pessoa. Aquela imagem fidedigna, aquela imagem, digamos assim, positiva. Agora, a partir do momento que ele
sai, ele dirige bêbado lá, não sei o que, alcoolizado, e é pego, e atropela alguém, ele comete qualquer tipo de situação, que essa imagem dele seja depreciada, e eu tenho que imediatamente desvincular a minha empresa, a minha imagem dele, e se tiver algum prejuízo, cobrar dele. O torcedor palmeirense em questão, ele é muito chato, tá? Vocês são muito chatos, eu também. Ele que tá falando, tá, gente? O palmeirense é chato. Você tem que o torcedor palmeirense é chato porque acontece qualquer situação negativa numa partida. O torcedor palmeirense, não só o palmeirense, mas o torcedor no geral, ele realmente vai no Instagram do jogador e acaba com a vida do jogador. Então, há mas algum assim... aparato pro jogador... É óbvio, Então. A internet é quase uma terra de ninguém. Mas, assim, tem ofensas que ultrapassam qualquer limite. Olha, Como funciona Vou isso? falar pra você, na verdade, assim, parece que a internet é terra de ninguém, mas não é. Não é. Então, assim, é só uma falsa ilusão. Hoje, nós já temos, assim, a tecnologia suficiente para identificar quem está por trás daquele perfil, quem estava naquele IP, naquele horário. Então, quer dizer, você tem como ir puxando e chegar exatamente naquela pessoa que fez a postagem. Numa situação dessa, eu sempre falo, inclusive, para os clientes do escritório, que são figuras públicas e passam, às vezes, por esse tipo de situação, não existe a possibilidade de processarmos todos, porque existe na internet o efeito manada. Tem vez que é 1 milhão, 2 milhões de pessoas ali, digamos, atacando, xingando. Então, o que nós costumamos fazer? Nós escolhemos alguns e vamos em cima daqueles alguns. Automaticamente, quando aqueles ali começam a responder civil e criminalmente, os outros vão embora. Tem que ter um exemplo. Então, assim, fica como se fosse exemplar. Então, peraí, eu já cheguei na delegacia com o cliente, e aí tá lá a parte que fez a postagem, chorando, pedindo desculpa, tal, sabe assim, mas eu não sabia, tal, tava todo mundo comentando, não sei o quê. Eu ia falar isso, tem pessoas que então, não tem esse nível pra filtrar o que é então, uma assim, fake news e o que não é fake news. Só né? que tava todo mundo comentando, eles precisam entender que internet não é terra de ninguém. Aquele jogador, aquele atleta, tal, ele tem uma família, existe uma pessoa ali por trás daquilo. Então, olha, ele não jogou o suficiente, ele não jogou bem porque um dia anterior ele estava bebendo, ele estava no barzinho, ele estava não sei o quê. Então, reclame, então, você como torcedor, reclame pro clube. Printa lá as fotos que você entende que não foram legais, a postura dele que vocês entendem que não foi esportiva, não houve um comprometimento do atleta, e mande pro clube. Esse é o caminho correto. E aí você vê como tá tudo amarrado, porque a gente abordou esse assunto minutos atrás, que o quê? O clube no contrato tem diversas cláusulas, multas... Porque aí o clube vai tomar providência. Sim. Agora, de repente, o fato de você começar a ir lá escrever, você pode ter dor de cabeça. Se for meu cliente, o atleta, você vai ter dor de cabeça. Porque eu não vou deixar passar batido. Eu não vou deixar, de repente, esse linchamento, sabe? Esse linchamento virtual, que todo mundo vai lá, que aí eles vão, sem brincadeira. Eles não param só no atleta, eles xingam o pai do atleta, a mãe do atleta. Ameaça o filho do atleta. O filho do atleta. Então, assim, eu falo que isso vai muito além da questão... eles entendem que eles estão protegidos pela obscuridade da internet, que ninguém vai identificar, porque quando chega lá na delegacia, ou chega no fórum, e que no olho ele não tem coragem de falar as mesmas coisas pro atleta. Sim. Eu já cheguei a falar, fala pra ele aí o que você escreveu. Ele tá aqui na sua frente agora, fala pra ele. Não fala. Não, eu quero só pedir desculpa. Tava todo mundo lá, falando, tal, aí eu fui lá, falei também. Então, vai se lascar, entendeu? Vai ser responsabilizado, vai ser condenado criminalmente, vai ter que pagar advogado. Advogado bom não é barato. Então, assim, ele vai ter uma dor de cabeça que ele não precisava ter. Por quê? Porque teve lá os dedinhos, assim, nervosos, efeito manada, não calculou o que ele estava fazendo, não parou para pensar que por trás daquele atleta tinha um ser humano, tem uma família, tem pai, tem mãe, não se colocou no lugar e não tomou o caminho correto. Então, vocês, seus amendoim, presta atenção. Cuidado com o que vocês comentam. O jogador joga mal, é bem comum. Basta você abrir qualquer perfil do jogador, tem muita gente extrapolando, passando muito dos limites. Teve um caso bem famoso que foi do próprio comentarista da Bandeirantes na época, né, o Facincani, que foi demitido por causa do que ele falou de toda a diretoria do Palmeiras.
numa perda lá em 2016, que o Palmeiras teve pro Água Santa também de 4-1. Perdeu lá em 2016, ele lascou com todo mundo, com o diretor, e falou isso na rede nacional. Publicamente. Eu acho assim, quando você não tem controle, você está sujeito às responsabilidades. A verdade é essa. Sabe aquela frase que eu nem sei se é bíblica, mas assim, eu já ouvi falar muito? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, assim, você pode sair por aí falando o que você quiser, escrevendo o que você quiser. Porém, aguenta as consequências. Sim. Vai responder. Assim, se esse atleta for meu cliente, você pode ter dor de cabeça. Porque dentre aqueles comentários ali, iremos escolher alguns. E você pode ser o premiado. E se você for o premiado, pode saber que nós vamos até o fim. E eu não me preocupo com essa questão, mas aí eu vou ameaçar. Não, meu. Eu estou trabalhando, entendeu? E aí, a gente falando dessa questão da fake news, eu acho que a última mais assim drástica com relação ao Palmeiras foi essa que inventaram do Abel Ferreira, nosso técnico. Colocaram ele dentro de uma categoria criminosa, fizeram a associação criminosa, colocaram ele como por causa de eu não acompanhei. De um investimento que ele fez. Desde quando isso aí, Borlani? O investimento do Abel? Faz tempo. 2000 e alguma coisa, 2012, começo aí dos anos 2000. Ele entrou numa sociedade para ele fazer investimento numa empresa, que era a empresa de construção, e ele tinha uma participação nos lucros. Só que a mídia toda soltou ele como associação criminosa, porque uma pessoa que trabalhou lá, um dos sócios, também tinha valores a receber, mas não é do Abel Ferreira. O Abel era um investidor da empresa. Ele tinha uma porcentagem de retorno sobre isso. Certo. Só que o que a mídia nacional fez? O que eles fizeram? Eles colocaram ele como criminoso. Eles pegaram o grosso total, maquiaram e divulgaram o que era conveniente, o que vai dar like, o que vai dar clique. É isso que eu ia falar. É que aí já vai um pouco para a área que você bem conhece, que é a área do marketing. Então, hoje, é muito comum você entrar lá no Google, por exemplo, aí tem lá as atualizações, as notícias e tal. Eles colocam algumas chamadas bem sensacionalistas e tem vezes que você clica para ler e a chamada ali não tem nada a ver com o texto em si. É o famoso clickbait. Mas, nesse caso o que eles querem? Eles querem o clique. E no caso desse tipo de maquiagem da matéria e tudo que eles queriam que desse barulho, que desse visualização, que chamasse atenção. Porque colocar que o Abel, de repente, simplesmente era um investidor, as pessoas iam falar, tá, ok. Tipo, é um investidor, fez um investimento e tal. Agora, se colocar, não, ele fez um investimento, ele está fazendo uma associação criminosa e não sei o que, aquilo lá todo mundo já levanta a antena, vai ler, vai dar atenção para aquilo, chama a atenção. A notícia ruim, a notícia negativa, ela chama inclusive mais atenção, que é positivo. Mas nesse caso é considerado como uma fake news, porque o termo que eles utilizaram é o termo criminoso. A ação que foi feita com a Abel não é ação... Então, não é isso é interessante. Como crime, é categorizada como uma ação civil comum. Nesse caso, o Abel... O Abel, ele deveria já começar processando as emissoras que soltaram isso. Isso eu ia perguntar agora. Nesse caso, o Abel deveria procurar uma assessoria jurídica. Com certeza. Ele, inclusive, eu acredito até que ele tenha. Com certeza. E eu acredito que os advogados dele seguirão nessa linha primeiro, direito de resposta, porque aí eles teriam que fazer uma nova matéria postando a verdade. E sabe aquela história assim que o apresentador do jornal chega, erramos. Olha, erramos. A notícia é um estardalhaço e a errata é uma... Exatamente. Notinha. Ele teria que colocar lá, dando o mesmo contexto, o mesmo tempo de matéria, a mesma relevância e colocar essa matéria lá. Além disso, porque assim, ainda assim persiste prejuízo. Porque muitas pessoas que viram a primeira matéria não vão ver a segunda. Sim. Então, o dano já foi causado. Então, nesse caso... cumpre sim uma indenização por dano moral. Peraí, eu fui acusada de crime e eu não sou criminosa? É isso mesmo? Porque o jornalista, infelizmente, ele tem aquela questão da urgência, ele não estuda o caso, ele não pede uma assessoria, porque muitas vezes era o fato de, olha, eu não entendo esses termos técnicos aqui desse processo. Era o caso dele chegar na emissora, ver, tem um departamento jurídico, tem um advogado, traduz o que está aqui, porque eu vou fazer uma matéria sobre isso. Esse é o jornalista, digamos assim, competente, que eu entendo, esse merece o meu respeito. Agora, a maior parte dos jornalistas, eles pegam aquilo ali, eles dão uma lida por cima, aí, digamos, aí eu falo que toda a terminologia que jornalista coloca,
nas matérias, falando sobre direito, grande parte estão erradas. Porque uma situação de furto, eles chamam de roubo. Pô, o Código Penal, ele diferencia. Então, se você quer falar sobre o caso, então estuda. Você quer falar sobre o caso, estuda. Ou então pega alguém qualificado, igual se eu não entendo de medicina, e eu vou fazer um processo sobre medicina, eu vou atrás de um médico. Doutor, a minha cliente está alegando que foi feito isso nela, eu vou entrar com processo. Qual que é o procedimento médico? Está correto o que o outro médico lá fez? Então é um gap muito grande aí, inclusive para jogadores de futebol que são bombardeados pela mídia esportiva, e são bombardeados, e muitas vezes uma coisa é o comentarista ali naquele momento comentar sobre a prática desportiva daquele atleta. Ele não performou bem hoje, ele deveria ter feito isso, não fez, etc. A outra é eles entrarem em aspectos pessoais. Cometer crime de ameaça, que tem vezes que eles falam, se eu te encontrar, eu vou te pegar, não sei o quê. Gente, isso é ameaça, isso é crime de ameaça. E ao vivo já aconteceu muitas nas vezes. Entradas dos CTs, né? Dos jogadores também que vão lá para fazer ameaça, né? E assim, aí o jogador ele tá amparado. Então, eu não vou citar nome aqui do jornal, mas aquele jornal esportivo soltou uma nota denegrindo totalmente a imagem desse jogador. Ele tá amparado, ele pode entrar com uma ação. Sem dúvida, ele não só pode como deve, porque igual eu falo, nos casos que nós temos lá no escritório, que nós entramos, e 1, 2, tal, foram punidos, foram processados, tal, reduziu drasticamente. Porque aí aquilo ali a gente já posta na rede social, já fica ali, inclusive a gente posta um vídeo do cara chorando na delegacia. E aí todo o resto, tipo, porque eu falo que, desculpa a expressão, mas é um bando de covarde. Se disfarça ali porque tá em multidão. Agora sozinho, olho no olho, não falaria aquilo. Eu vi matérias já em mídias, tipo assim, de altíssimo nível, mídia tradicional, né? Era um jornal e agora ela é veiculada somente no digital, mas que passou totalmente dos limites com determinados atletas. Eu vendo como torcedor, eu tava extremamente chateado com o jogador também. Só que quando eu vi a matéria, eu falei, não, cara, aqui passou muito do limite. Isso se bate no atleta, ele pode ir até o final ali. Pode e deve. Como é uma empresa, ele é óbvio. É um colunista, mas ele faz parte dessa empresa. Com certeza. Aí existe, geralmente a gente faz o processo da empresa, mas a gente envolve também a pessoa física, que já é para responsabilizar mesmo, sabe? Digamos assim, a empresa vai pagar a parte dela e você vai responder no limite da sua pessoa física. Pessoal, aqui tem um amigo nosso que é do departamento de interior, ele, conversando sobre essa questão do Abel, ele falou que o Abel já entrou com todo o aparato dos advogados tal para uma pena, o Abel não me conhecia. Agora conhece. E vai conhecer porque vai chegar lá esse vídeo. Vai rolar muita água debaixo da ponte ainda nesse caso. A gente tem muita coisa para resolver ainda. Uma coisa que é bem comum no futebol e talvez em outros esportes, é numa transação o jogador ele ser a menor parte. No futebol em si, o jogador hoje ele tem muito empresário. Então, às vezes, um só jogador tem 6 empresários. Esse jogador, ele estoura, ele performa bem. E ele é vendido para um clube do exterior. Pô, foi vendido por 100 milhões. Muitas vezes, o que o torcedor imagina é que esses 100 milhões vai para o bolso do jogador. E na maioria das vezes o jogador é a parte mínima. Uma parcial vai para o clube, ele tem 6 empresários, ele tá fatiado igual pizza, e aí desses 100 milhões chega para ele o mínimo, né? O que o jogador pode fazer para não ser a menor fatia dessa pizza? Ele tem 2 caminhos. O primeiro, que eu falo que é o mais adequado, que é o antes, que é o preventivo, que seria o quê? Quando ele faz esse contrato, primeiramente, a maior parte desses contratos, eles possuem uma cláusula que fala que o jogador, o atleta, autoriza que ou os empresários ou o clube assinem por ele qualquer documento, qualquer instrumento de quitação. É como se ele estivesse passando meio que uma procuração. Ele tem uma cláusula ali de mandatária dentro do contrato. Essa cláusula é muito arriscada. Por quê? Porque você não sabe o que está se tratando sobre a sua vida.
Então, eu autorizo você me negociar, eu não participo da negociação porque eu não vou ter que assinar. Então, quando eu ver, alguém só me dá a notícia. Você foi vendido, tá? você... E você não sabe, de repente, se foi por... Eu falo pra você, foi por 40 milhões. Na verdade, foi por 80. Então, assim, você nunca pode abrir mão de assinar os documentos. Ainda que não seja você, mas alguém da sua confiança ali no contrato. Você nomeia o seu pai. Você nomeia alguém que vai fazer isso por você. Considerando, eu sou atleta, eu não vou ter tempo, eu não sei o quê. Coloca alguém da sua confiança, mas não permita que essas pessoas assinem sozinhos os contratos. Porque... Temos um caso que é extremamente famoso, do apresentador Denilson, né? Ele é ex-jogador da seleção de São Paulo, jogou na Espanha, e ele saiu do São Paulo com uma maior transação do Brasil. Ele foi para a Espanha, jogou no Real Betis, e ele já tinha, 6, 7 anos como profissional. Ele foi descobrir que tava pobre. Tipo assim, ele ganhava 10 do clube, só que o salário dele era 300. É assim, ele veio descobrir isso bem depois. Porque justamente tem essa cláusula grande. Se a gente abrir qualquer contrato de jogador de futebol aqui agora, você vai ver que tem essa cláusula que o jogador já autoriza no contrato que assinem por ele. Eu acho que isso é um risco muito grande. Você pode até autorizar, mas desde que seja junto com o seu pai, desde que seja junto com a sua mãe, alguém da sua confiança. E não, de repente, você abrir mão do que está sendo resolvido sobre a sua vida. E além disso daí, acho que essa questão é a seguinte, quando você tem vários intermediadores, isso é comum, que você falou 6 empresários, é como se fosse um consórcio ali. Várias pessoas acabam comprando uma partinha assim sua. Isso é muito complicado, mas é comum. É complicado, mas é comum. Então, você precisa o quê? Ter um contrato prevendo exatamente esse tipo de situação, com cláusulas que possibilite, inclusive, você sair fora disso. Sair fora de comprar por X valor a sua parte, comprar a sua carreira de volta. Você tem que ter essa possibilidade. Fora isso daí, que seria o segundo remédio, não o mais adequado, mas ainda é um remédio, seria discutir essa cláusula judicialmente. Por quê? Como que eu estou sendo vendido a 100 milhões e, de repente, para mim vai vir a menor parte, porque uma parte vai ficar com os empresários, uma parte vai ficar com o clube, e eu vou pegar as migalhas disso aí, sendo que eu que sou atleta. Eu acho que deveria ser o contrário. Eu sou o produto, né? Eu sou o produto. Então, é uma cláusula que você pode levar para uma discussão judicial para justamente ser declarada a abusividade dessa cláusula. Porque sou eu que sou a camisa lá no campo. É a minha imagem. E, na verdade, assim, eu que vou ficar sem nada. E são assuntos que muitas vezes o torcedor ele não faz ideia desse bastidor que rola por trás. E isso acaba influenciando na carreira dele. Visto o golpe que os ex-jogadores do Palmeiras caíram, das criptomoedas, os caras não têm cabeça para jogar. Não tem, porque imagina, o dinheiro de uma vida, o patrimônio de uma vida que a pessoa vem guardando, aí ela pega, faz um investimento errado, perde tudo e sabe que, digamos assim, olha, se eu tiver um problema hoje, parar de jogar, eu não tenho mais aquela grana. Por quê? Porque a carreira do atleta de futebol, com algumas exceções hoje em dia, mas é uma carreira mais curta. É mais curta. Então ele precisa realmente se preparar, se monetizar, saber investir o dinheiro, porque existe um limite. E aí entra a importância do seu trabalho, do trabalho do seu escritório. O Palmeiras tem uma base, a formação de jogadores ali a partir dos 15, 16 anos, muito forte. Talvez a maior base do Brasil, a melhor. Leve eu lá para fazer palestra para eles. O Palmeiras tem um atleta que com 16 anos ganha 200 mil reais. Esse moleque não foi preparado para ganhar 200 mil reais. Não, de forma alguma. E aí, talvez ele assinou um contrato que ele vai ganhar 200 mil reais por 10 anos. Ele assinou esse contrato lá atrás. O Palmeiras contratou ele com 15 anos. Durante 10 anos você vai ganhar 200 mil reais. No primeiro momento, é muito dinheiro pro moleque. Dinheiro. Só que daqui 3 anos esse moleque tá no profissional. Ele tá dando título pro Palmeiras. Só que o salário dele é 200 mil reais, estipulado ali. Não vai mudar nada. Se não tem, no caso aí, a consultoria, a supervisão, na hora da formulação desse contrato, o jogador ele vai ter que cumprir os 10 anos ganhando os 200 mil reais. Geralmente, os primeiros contratos do jogador eles são muito ruins, porque o jogador ele não tem estrutura nenhuma e aí ele assina qualquer documento. Você pode observar que quando é já um jogador que ele já está numa carreira mais avançada, aí os contratos já ficam
mais equilibrados. Por quê? Porque existe justamente esse poder de negociação. Porque ele já entende muita coisa, ele vê que ele perdeu dinheiro no primeiro, ele fica mais esperto, aí sim ele traz um advogado com ele. Por quê? Porque, inclusive, até mesmo nessas negociações que são feitas em relação a ele, para ele participar de tudo, para ele ter participação financeira em tudo, inclusive campeonato. Pode-se colocar, tem alguns contratos que já tem a previsão, ganhou o campeonato, não é aquilo que o clube estipula que vai dar como se fosse uma caixinha para cada um. Eu ia falar sobre isso agora. Na verdade, tem que contratos que prevê você isso? já tem a previsão, digamos, olha, campeonato brasileiro, conseguiu o título, já está X especificado ali. Agora, porque é comum os clubes colocarem, se os jogadores ganharem tal, Paulistão, não sei o que, cada jogador vai receber X. Um incentivo, só que é mas como só de se conversa, fosse. né, de fala. Mas isso não está no contrato, grande parte dos casos. É como se fosse uma caixinha. O clube vem como se fosse uma mega bonificação. Estou dando uma bonificação para vocês. Só que, na verdade, o jogador ele poderia ter discutido e ter incluído uma cláusula no contrato. Por quê? Porque toda vez que o clube, que ele leva o nome do clube para dentro de um campeonato ali, e o time todo faz ali, consegue conquistar o título, quem está ficando com essa... na eternidade realmente com esse título é o clube. Entendeu? O clube vai ficar, isso valoriza o clube. Não à toa temos diversos jogadores que foram campeões pelo Palmeiras que vocês nem conhecem. Mas o título vocês lembram. O título lembra, mas jogador pouco importa. Então que ele receba a parte dele em dinheiro, né? Elogio, é bacana e tal, mas eu quero a minha parte em dinheiro. Vou fazer uma pergunta de torcedor. Já aconteceu comigo, né? Eu fui comprar ingresso para um jogo do Palmeiras e o perfil do Palmeiras anunciava um venda de ingresso de tal hora, sei lá, a venda de ingresso das 7 da manhã até o horário da partida. A gente chegou faltando 2 horas pro jogo, não tava mais vendendo ingressos. Só que tava no perfil do clube isso. E eu lembro até o jogo especificamente, foi um Palmeiras e Santos no Pacaembu, o Santos tinha o Neymar, nós fomos na administração do Pacaembu, com o celular, tá aqui ó, era pra você estar vendendo ingresso. A gente quer pagar o ingresso para assistir o jogo. Nós, como torcedores, num caso desse, temos algum direito, conseguimos fazer alguma ação, porque ficamos no prejuízo. Vou te falar uma coisa. Depende. Depende. Sabe por que depende? Porque geralmente, se eles não faziam isso lá atrás, pode observar que agora devem estar fazendo. Eles colocam lá o horário, mas eles colocam limitado a tantos ingressos. Por quê? Porque assim, digamos que eles colocaram que as vendas abririam às 10. Só que se meio-dia esgotou. Nesse caso, não foi por esgotamento, foi porque a bilheteria fechou meio-dia. Ah, não, aí é sacanagem, aí com certeza. Sem brincadeira, devia ter uns 6 mil torcedores pra fora. 6 mil torcedores Gente, querendo tinha comprar 6 mil ingresso. pessoas querendo comprar, eles não estavam lá pra vender. Não estavam E pra tinha vender. disponibilidade? Tinha porque o estádio ficou parcialmente vazio. O público do Pacaembu cabe 30 mil pessoas. Tinha mas e nesse sem caso, contar que é um nem péssimo foi negócio, pra- né? Porque eles teriam monetizado com isso daí. Não foi nem pra cambista. Só pra finalizar, não, cambista tinha. Só pra finalizar, da minha parte, nós conseguimos entrar. Eu fui conversar com o administrador do Pacaembu, com um grupinho de umas 6 pessoas que estavam ali comigo, conversamos numa boa, de uma forma bem educada, falando, cara, isso aqui não é justo, a gente tá aqui ó, pra todo mundo comprar ingresso, a gente quer assistir o jogo, é um jogo que a gente quer assistir, viemos de longe, etc. Ele deu um jeitinho brasileiro, ele falou, tá você e quem aí? Ah, tem esse pessoal aqui. Não, vem aqui. Ele colocou a gente num camarote. Aí, Por dentro. Não, legal. Eu consegui. Ficaram 6 mil pessoas pra fora. porque os 6 mil não fizeram igual você, pô. Tinha que ter feito igual você. Não, agora falando Mas legalmente, eles poderiam sim ter acionado, porque se tinha ingressos e tava falando no site que ia vender até tal horário, então ali existe uma oferta. O artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala exatamente da obrigação do cumprimento da oferta, da publicidade. Então você faz uma publicidade, você tem que cumprir. Então se ele colocou lá no site, por isso que é bom a gente sempre printar, porque as coisas mudam na internet, né? Então, se ele colocou lá no site dele que ficaria até aquele horário e não colocou, sei lá, exceto se esgotar, não colocou nenhuma condicionante, tem que cumprir.
Horário tem que cumprir. Relógio é igual, horário é igual para todo mundo. Existe horário de Brasília, que é o horário que a gente segue. Aí a gente entra na questão do programa do sócio-avante. Então vamos falar do sócio-avante. É uma dúvida que eu tenho também como torcedor. Por exemplo, um plano prata paga R$50 mensal. Quando a gente faz o plano prata, a gente tem direito a comprar um ingresso em tal Arquibancada. tal lote, digamos assim. Primeiro, eles fazem aquela classificação, né? Quem é do plano prata sai na terceira pré-venda, na primeira pré-venda, segunda pré-venda, e aí vai. Então a gente compra lá na quarta pré-venda. Mas quando chega na quarta pré-venda, não tem ingresso. Então se você paga R$50 como sócio e lá diz que você tem o direito de comprar o ingresso, quando chega até antes da quarta pré-venda, às vezes na primeira pré-venda já acabou os ingressos, 40 mil ingressos. Não vai chegar nem a. Não vai chegar na segunda nem terceira. Então, Como é que fica essa questão? Vou te falar. Porque... Depende do que está escrito. Porque geralmente vai estar escrito assim. É que você vai ter direito de comprar quando chegar na tal pré-venda lá na sua categoria, desde que tem ainda disponibilidade. Se tiver essa expressão, já era. Porque aí ele já condicionou que, de repente, você vai poder comprar. Sim. Mas só se sobrar. Ele falou isso pra você. Essa é uma dúvida muito recorrente, porque... sabe aquela história? Acontece... O que é combinado não é caro. Sim. Se tiver escrito lá, não tem o que fazer. Acontece, e isso que ele comentou realmente acontece, né? Muitos torcedores reclamam, mas entra naquele famoso, as letrinhas miúdas de um contrato digital que ninguém lê. Então, na verdade, existe... Tá lá, leia tudo isso aqui, ou role pra baixo, dá um aceitar e ok. Então, se tiver por escrito, não vai ter muito como fugir, não. Aí eu falo que vocês poderiam discutir isso com a diretoria do clube, mais de uma forma da diplomacia. Fazer uma cartinha para eles, informar que vem ocorrendo com isso, que são tantos torcedores nessa categoria, tipo, sei lá, nessa prata. Sei lá, são 100 mil que estão nessa categoria prata e vem passando constantemente com essa situação, em que pese constar lá nas normas que eles só comprariam a sobra, mas é um tratamento muito desigual e não sei o que, e tentar discutir por essa linha, sensibilizar o clube para fazer uma alteração nessa forma de comercializar. Mas se tiver previsto, juridicamente eu não vejo problema. Entendeu? Eu não consigo ver uma possibilidade de você processar, sendo que você já sabia que você só poderia comprar a sobra. Vamos entrar numa polêmica aqui, uma polêmica muito grande. Vamos lá. A presidente do Palmeiras... A presidente do Palmeiras, dona Leila Pereira, antes de assumir a presidência, na campanha dela, um dos discursos dela que era o Palmeiras para todos. Era o Palmeiras para todos, onde não havia essa limitação de que o torcedor do Palmeiras lá do extremo sul ou da extrema leste, com pouco poder aquisitivo, não consiga ir numa partida de futebol. E ela está na presidência já há 2 anos, um pouco mais de 2 anos, e ela não cumpriu nisso. Um ingresso mais barato para um jogo do Palmeiras é R$120. Esse é o mais barato? É o mais barato. Agora para a final tá 140 no Gol Norte. O mais barato para a 140. final é 140. E eu, como torcedor, eu compartilho isso muito na página e recebo muitas direct aqui de torcedores. Pô, eu gostaria de ir num jogo, mas, cara, é muito caro. Ela prometeu um setor família. Pra quê? Você tem seu marido, seus filhos, você leva a sua família. Um setor família ali, exclusivo, ela também não cumpriu. E pelo jeito não vai cumprir, tá? Essa é a minha opinião. Pelo jeito ela não vai cumprir. Luiz, deixa eu te falar. Você não tá acostumado com promessa de campanha, não? Exatamente. Nós temos nossos políticos aí, Sim. Vai asfaltar a rua, vai criar um clube, vai construir um hospital e não faz. Assim, não é algo que vincula. Infelizmente, mesmo ela sendo a presidente do clube, ela tendo falado tudo isso, eu entendo que pode ficar ruim para a imagem dela, numa segunda, numa tentativa de reeleição, algo assim, as pessoas podem justamente usar isso contra ela, falar, olha, você prometeu e não cumpriu e tal. Mas não passa disso. Não passa disso. Não passa disso. Porque foi uma promessa meio que de campanha, tal. Aí ela vai falar que, infelizmente não temos hoje... O orçamento mudou, a estratégia mudou. Tivemos várias situações então aí tem toda aquela fundamentação política que a gente já conhece. Exatamente. Aquela ampliação lá atrás do Gol Norte, né, que foi falado, é isso que você está comentando também, né? Que ampliaria aquela questão lá, mas por questão da segurança, o próprio Estado não permitia fazer a ampliação do
da arquibancada atrás do Gol Norte ali por questões de segurança do público, né? Porque Tem também- foram setores que ela mesma informou que disponibilizaria ali para torcedores de baixa renda, para setor família, etc, para ter realmente um Palmeiras de todos, onde o Palmeiras hoje não é de todos. Hoje, numa partida de futebol, num jogo do Palmeiras, por mais que o torcedor ele é sócio-avante, ele paga ali o mensal, ele tem que comprar o ingresso. E você tem um desconto no ingresso e você paga pela prioridade. Ah, vai ter a final, eu pago um pouco mais, eu compro o primeiro. Assim mesmo, pelo que vocês me passaram, de acordo com a categoria, não é primeiro, as outras categorias... Depende da categoria. É. Tem a categoria, vai de, sei lá... Qual que é a top? R$60 reais a R$1.000. Nossa! R$1.000 você não paga o ingresso. Você realmente ganha, Gold, você vai lá, né? Você categoria paga o ingresso. Mas, Isso é mensal? mensal. Entendi. E aí foram promessas que não foram cumpridas e ela tira o torcedor mais carente aí do estádio. Uma coisa é você dar a oportunidade de ele comprar. Vamos lá, o Allianz Parque cabe 40 mil pessoas. Eu reservei 1.000 ingressos a preço popular, que seja R$30. Você permite essa pessoa tentar comprar. Essa pessoa... Entendi. Você traz acessibilidade pro torcedor. Exato. Uma coisa é o torcedor ter o sentimento. Cara, tentei comprar e não consegui. A outra é o sentimento, cara, não é pra mim, velho. Não é pra mim. Eu concordo contigo. Mas eu acho que vocês poderiam sensibilizar por meio de movimento mesmo. Porque o seu entendimento, eu tenho certeza que deve ser de vários. Nossa, o que eu recebo de DM aqui do pessoal, muitas vezes pedindo ingresso pra gente. Cara, arruma ingresso. Eu sou palmeirense. Nossa, eu tô vendo aqui, são 164 mil sócios, né? 164. É gente pra caramba. Já Então, teve mais. Por causa da própria presidente, o Palmeiras perdeu muito sócio. O Palmeiras bateu o recorde de sócio, né? Sim. Bateu quase 400 mil sócios. Por causa da presidente, caiu. Entendi. Porém, ainda assim é muito sócio. Muito sócio. Então, e uma coisa que a gente está falando da questão de lesar o consumidor, que eu sempre vou por essa linha, porque como que você consegue ter 160 mil sócios num estádio que cabe 45 mil? Como é que você vai fazer um programa para fazer venda de planos para tantas pessoas, para alimentar neles uma expectativa que você não vai conseguir cumprir? Mas aí eu que acho na verdade nem todos vão, né? Entra no que ela falou, desde tipo que, assim, desde que tivesse qualquer plano desse aí, uma tá rotatividade. lá especificado no contratinho digital que você Sim. tica, que beleza, seu plano tem aquela exclusividade dependendo de. Desde né? que, né? Desde que só. Exato. Depois, até por curiosidade, eu vou ler. Não, mas a gente fala até no sentido assim de uma política. Claro, eu não estou criticando esse modelo justamente por causa dessa questão do desde que. Eu estou dizendo no sentido assim de fazer uma política no Palmeiras onde a pessoa possa ter uma rotatividade e quem é sócio não foi, por exemplo, no jogo passado e nesse jogo. Entendi. Então vamos fazer dessa forma? Porque aí todo mundo consegue conhecer o Allianz Parque, não só da região aqui metropolitana, mas de todo o país. Principalmente do estado de São Paulo. As pessoas que querem vir para cá não conseguem. Entendi. Então fazer uma rotatividade eu acho aí que dentro isso seria legal disso. vocês começarem a trazer essa pauta de discussão, entendeu? Sim. Trazer essa pauta de discussão, inclusive com outros torcedores, para ir somando força. Porque, na verdade, o clube, o presidente, eles não são nada se não tiver a torcida. Só que Infelizmente, é um a caso gente bem lida complicado, com porque, né, a gente lida com o torcedor que é muito paixão. Ele é muito paixão e pouco razão. Aí vamos lá, o Palmeiras tem o maior patrocinador da América, praticamente. É o clube que mais recebe dinheiro por esse patrocínio aqui. Crefisa. É o maior patrocínio de todos os clubes da América do Sul. Caramba. O Palmeiras é o que mais recebe. Porém, incrivelmente, o Palmeiras deve milhões para a Crefisa e vem abatendo esse valor com os títulos. O Palmeiras vem ganhando título, vendendo jogador. Pô, ganhou o campeonato, ganhou a Libertadores. Quanto que é a premiação da Libertadores? 40 milhões? Foi pra Crefisa. Vai pra Crefisa. E aí não é às claras com o torcedor, esse tipo de negociação, que o torcedor entende que, cara, o patrocinador, ele patrocina pra estar aqui. Como o clube passa a dever ele.
passa a dever milhões, que é uma dívida que o torcedor cobra muito isso Tem aquela do próprio questão da Palmeiras. valorização, né, que você... O torcedor cobra muito do Palmeiras nas redes sociais uma posição de forma clara, porque, cara, essa dívida é paga e tá sempre em 150 milhões. Cara, como assim? Pô, ganhou a Libertadores, 50 milhões. Ganhou o Paulistão, 25. Ganhou a Sul-Americana, X. Ganhou a Supercopa, X. E a dívida não abaixa. E não há transparência nenhuma. Então, assim, são coisas que o torcedor ele acaba cobrando ali mais no emocional. Quando ele começa a se ligar que, pô, peraí, o Palmeiras tá devendo a Crefisa. Ainda, tipo, 4 anos devendo a Crefisa, vendendo jogador, ganhando título atrás de na título, verdade, premiação. Talvez só seja questionado isso quando uma chapa contrária assumir, porque aí pega e começa a levantar tudo que foi feito, né? Geralmente é isso que acontece. Agora, quando presidências do mesmo lado acabam sendo uma sucessora da outra, dificilmente a que chega vai investigar o que já passou. Simplesmente senta na cadeira e dá continuidade. Aí a dívida nunca termina. A chapa que surgiu lá agora, não olha? Não lembro. Tem uma chapa agora que surgiu lá para fazer frente a ela. Esqueci o nome aqui, mas depois a gente lembra e a gente vai colocar tudo na descrição aí, tá, galera? Legal. E você quer comentar, você pode comentar de algum caso bacana aí que você já pegou, envolvendo atleta, envolvendo artista, que... Na verdade, assim... Sem citar nomes, não precisa citar nomes. Não precisa citar nomes. Conta uns causos aí. Ai, meu Deus, conta casos, vamos lá. Tô aqui pensando nos casos envolvendo... A gente tem atuado bastante nesse segmento de esportes, né? Que também são considerados atletas, né? Hoje, grandes atletas desse segmento, que são os gamers, são clientes lá do nosso escritório. E a gente tem observado esses golpes, igual a gente colocou aqui, golpes dessas questões de criptomoedas, está muito comum. Golpe na questão de carro, gente, porque esse povo é apaixonado por golpe carro. Golpe de tudo, portabilidade. Qualquer tipo de golpe está muito comum, né, porque são pessoas que ganham dinheiro muito rápido, ficam ricas muito rápido e acabam ficando sujeitos, porque não tem aquela luz amarela do cuidado e tal. Então, quando chega pra gente, geralmente já chega com os problemas já chega na luz vermelha. Já chega na luz vermelha. Nós temos também o caso daquele jogador que eu comentei, que ele foi vendido lá pra Arábia. E esse jogador, na verdade, quando ele foi vendido pra lá, ele foi vendido... Porque quando a gente fala de um jogador vendido, a gente sempre pensa assim... Milhões. Pô, ganhou muito dinheiro, milhões e tal. Mas tem negociações que, digamos, o jogador vai pra lá... E o clube meio que se compromete a pagar só o salário, que era o salário daqui. E chegando lá, colocaram um jogador num alojamento, com vários beliches, faltava até comida. Tinha insetos, assim, eram vários beliches com outros rapazes, assim, não tinha quartos exclusivos, faltava alimentação, o rapaz teve uma lesão no joelho e tinha que fazer alguns exames e nem isso o clube lá estava arcando com toda essa situação. Aí o clube daqui, nós tivemos que acionar justamente para o clube daqui arcar com esse custo, com esse investimento de cuidar do jogador lá, e agora nós estamos discutindo a possibilidade de trazê-lo de volta para o Brasil, justamente pela falta de estrutura, de assistência lá, porque quando a gente fala, meu primo é jogador, foi jogar em tal lugar do mundo, tal, as pessoas sempre pensam glamour. Só que a verdade, o mundo do futebol ele tem um lado bem obscuro. Ele tem um lado bem obscuro, um lado que chega a ser até perigoso, porque quando as famílias pensam em meu filho tá indo jogar fora, tal, não sei o quê, cria aquele sonho, aquela expectativa e tipo, só vai, sabe assim, vai. Só que na verdade não é bem assim, temos que tomar muito cuidado com isso, porque pesquisar o clube, a história do clube, analisar o contrato, a negociação, porque tem várias situações que o risco é muito grande, inclusive para a integridade física desse atleta. Galera, como eu falei pra vocês, o conteúdo ele era bem rico, bem bastidor aí do futebol, que muitas vezes nós não fazemos ideia do que permeia esse mundo, né, tão glamuroso, só que o glamour é a ponta do iceberg. Né? Verdade. É cientificamente comprovado que apenas 3, 4% dos jogadores de futebol têm salário acima de 15 mil reais. Então, o restante
permeia ali entre clubes menores, faz contrato de 6 meses para ganhar R$1.500 por mês, e o clube paga um mês e fica 5. Sem pagar. Sem pagar. E, assim, esse é o total do futebol. O que nós vemos é a pontinha do iceberg, é o mundo glamuroso, então acredito que... nós tivemos que entrar com uma ação, inclusive, agora que você tá falando, tô lembrando, para cobrar aquele Campinense, por conta dessa situação. Contratou um jogador e não pagou. Faz contratos curtos, com valores pequenos, e também não arcam não arcou com nada, tal. Com os contratos, né? E aí, um conteúdo muito rico, muito bacana. Muito obrigado pela sua presença. E quem quiser contactar a doutora? Bom, o caminho mais fácil é pela rede social, pelo Instagram. Então a doutora tá on. Tô on, com certeza. Tá a minha equipe lá, você vai mandar uma mensagem no direct, o pessoal vai pegar, vai agendar uma consulta, tudo. E... Quem que tá aqui com a senhora? O Dr. Dorival. Dr. Dorival. Isso, eu tô com o Gabriel também, que cuida dessa parte aí do marketing, né? Pra tirar foto e tal, deixar a gente bonita, colocar lá. Então aí Legal. é só colocar lá @ doutora Adélia. Já vai aparecer a minha carinha lá. E a doutora aí, você pode comentar o leque que você atende? No geral. Sim. Nós estamos falando aqui no âmbito desportivo, mas a doutora atende... Na verdade, assim, nosso escritório ele é multidisciplinar, então nós temos lá todas as áreas do direito. E nós temos direito desportivo, nós temos direito de família, nós temos direito civil, a parte contratual, direito digital, porque nós cuidamos também de vários artistas, influenciadores, blogueiros, youtubers, né? Então tem toda essa galera também no escritório, que nós fazemos toda a parte dos contratos de publicidade, contratos com as marcas. Então, o que precisar do atendimento jurídico nós temos. Então gravem bem esse nome, porque quando você for cornetar o jogador nas redes sociais, lembra da doutora. Você lembra. pode ser o premiado. Não queira ter dor de cabeça. Não sei se a doutora acompanha os likes ali nas suas redes sociais, mas eu estava dando uma olhada lá que um dos jogadores do Palmeiras, né, ex-Palmeiras, que segue afinco as suas redes sociais é o Amaralzinho. Ele tá lá sempre curtindo seus posts. O Amaralzinho, Ele vai gostar a gente... Amaral, vamos enviar para você esse link aqui para você assistir lá da doutora. O Amaral é um querido. Eu já encontrei com ele em vários eventos. O Réveillon do ano passado nós estávamos juntos lá em Maceió, curtimos bastante. Então, assim, ele é um querido. Eu acho ele muito engraçado, sabe? Eu acho ele um cara, assim, sensacional. O Amaral entra nesse hall que ele mesmo diz, ele é um dos que perdeu uma parte do patrimônio para as esposas. Eu falo, né? Tipo assim, é carro, é mulher, porque o jogador de futebol a gente começa a observar ali, existe um padrão, sabe? Que eu acho que é o sonho do garoto. Então, quando ele consegue atingir esse sucesso financeiro, ele quer realizar aqueles sonhos que ele tinha ali, de repente, na infância. Então é o carrão e a mulherão. Para você, atleta, o melhor investimento que você está começando aí, vai assinar um contrato, o melhor investimento... É o jurídico. É o jurídico. É o melhor investimento. Então, galera, esse foi mais um episódio aqui do Estação Palmeiras Podcast, em parceria com o Consulado de Mogi das Cruzes. Agradeço meu parceiro aqui, Luigi, e ambos agradecemos a Adélia Soares. Doutora Adélia Soares, por essa verdadeira aula. Aula de jurídico. Olha, precisamos disso, hein, gente? Agradeço imensamente ficou o convite, conteúdo viu? ainda que a gente não tratou, a gente vai... Não, era exatamente o que eu iria falar. Quando vocês quiserem, estarei aqui de volta, tá? Maravilha. Só chamar, agenda, a gente vem aqui, conversa, fala de outros temas, outros assuntos. Eu adorei participar, muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos a sua presença e a sua aula. Maravilhosa. Valeu, gente. Parafraseando Jomir Betting, explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é totalmente desnecessário. E a quem não é palmeirense é simplesmente impossível. Um alviverde de glória. 1914 é o início dessa história, de origem italiana e no peito a cruz Savoia. Fale, canto e vibro, e é com muita emoção, porque nascia no Brasil o maior campeão. Em 17 é o começo da era sensacional, primeiro encontro com o que é hoje o meu maior rival. Mas desde lá
Vitória do Verdão era comum, duas vitórias em 2 jogos, 3-0 e 3-1. 3 anos após, iniciou a sua sina, o primeiro título da equipe palestrina. Campeonato Paulista se consagra campeão, e aí já marca no Palmeiras a maior revolução, ostentando a sua fibra, o maior a ser batido. Palestra segue grande, forte e destemido, campeão de forma invicta, goleando adversário, ensinando futebol, sendo o maior e mais amado. Difícil começo, grande a perseguição, segunda guerra por Palestra, grande contradição. Não nos querem mais palestra, pois seremos então Palmeiras, e nascemos pra ser o maior campeão. E contra tudo e contra todos o dilema é vencer, mesmo se as condições não nos faz prevalecer. Mas em 42 a mudança foi histórica, Palestra de São Paulo é sua arrancada heróica. E desculpa aí se cê não entende, é recalcado, mas em 51 o mundo de verde foi pintado. Em 22/7 foi aceso o estopim, quando a gente explodiu a Juventus de Turim. Então abra sua mente, perca a inveja um segundo. Palmas ao Palmeiras, primeiro campeão do mundo. Abra sua mente, perca a inveja um segundo. Palmas ao Palmeiras, campeão do mundo. Palmeiras referência, time de craque campeão. Em 65 foi pintado verde e branco, a seleção representando o Brasil era todo verde o esquadrão. 3-0 no Uruguai, inaugurando o Mineirão. Academia de craque e os ídolos tanques, Obedan, Demir Pantera, Djalma Dias, Djalma Santos, César Maluco, Evaí, Clebão, Animal, Levinha, Oséias, Paulo Nunes e Amaral, Alex, Liminha, Mazola, Júnior Baiano, Canhotinho, Edu Manga, Tupanzinho, Galeano, Dudu, Sérgio Tonhão, César Sampaio, Djalminha, Ais Luiz Pereira, Rivaldo e Mirandinha, Zinho, Veloso, Mazinho e Heitor Leão, Divino e o Santo, Ademir da Guia e o Marcão. Esses entre outros fazem parte dessa glória, que fazem desse clube o maior Verdão da história. A casa mais moderna, o nosso chiqueirão, torcida canta e vibra e acende um caldeirão. Antes Parque Antártica, hoje Allianz Parque Arena. Palmeiras, meu Palmeiras, só vitória é seu dilema. Meu Palmeiras, mais que clube, pode crer, uma família. E quando surge o Alviverde, nos transborda a alegria. O campeão do século, que enaltece o coração, levando de vencida que de fato é campeão. Defesa incansável, melhor do campeonato inteiro. O ataque imbatível fez mais gol no brasileiro, quebrando tabus, novo recorde a ser batido. E ensinando futebol e coroados com um título. Muitos falam de você, mas nem chegam aos seus pés. É o maior do nacional, não perca a conta, agora é 10. Nós é Deca campeão, quer me alcançar, cê corre e tenta, porque eu vivo a minha história e é bem antes de 90. Ele é muito antes de 1990.